O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado professor ou professora real. Exatamente neste dia 15 de outubro, por uma oportuna e particular coincidência, para mim, que entendo a importância e a missão de todos aqueles envolvidos no setor da educação, teremos a oportunidade de conversar sobre este assunto. Entendo também que esta missão precisa ser devidamente reconhecida pelos governantes. E aí temos o momento da escolha, o momento do voto, em que me parece que o discurso continua sendo aquele de praxe, tradicional, e que não se observa nenhuma iniciativa que realmente transforme este cenário em nosso país, como aconteceu em outros países, especialmente do continente asiático, que mudaram o seu viés, mudaram a sua história, mudaram o seu status no planeta quando investiram significativamente em educação. Nesta edição, particularmente, além de comentarmos alguns aspectos relacionados ao setor e que todos já conhecem, especialmente passando pela desvalorização do profissional e aí com consequências absolutamente prejudiciais a quem tem que absorver esses conhecimentos, me parece que existe uma diferença secular entre as partes envolvidas, em que a estrutura é do século XIX. Os professores ainda estão no século XX sem possibilidades de obterem aperfeiçoamento, de obterem cada vez mais a sua formação profissional que seja compatível com os alunos que são do século XXI. É uma equação de difícil solução. Tentaremos obter algum resultado conversando com um ilustríssimo professor, geógrafo, e que conhece muito da matéria. Particularmente fico muito feliz em tê-lo aqui, até porque eu conheço há muito tempo, fomos companheiros de causas nobres, outras nem tanto, mas que não serão aqui reveladas, evidentemente, sobretudo na área e no meio ambiental. Será um programa interessantíssimo que vai abordar, sobretudo, o emprego e a utilização de ferramentas na área da tecnologia para o conhecimento e que você não tem essa informação. O que será tratado aqui certamente vai lhe surpreender. Vale acompanhar, vale assistir com muita atenção, porque ao invés de tratarmos das mazelas da educação, do cenário que é absolutamente degradante e que todos nós conhecemos, faremos uma entrevista, trataremos do futuro e que pode ser, evidentemente, utilizado, até porque está ao alcance das suas mãos. Sensacional. Aliás, este aparelho aqui, também conhecido como celular, até faz ligação telefônica, entre outras inúmeras possibilidades. E entendo que aqui nós temos o controle remoto do mundo. Para mim, é a melhor definição deste aparelho, porque com ele você acessa qualquer informação, você consegue chegar aos mais diferentes lugares e, sobretudo, ter informação para a sua formação educacional. A possibilidade, o cardápio é absolutamente, eu diria, inestimável e que talvez ilimitado.
tal a proliferação, que é um termo muito bom, da tecnologia, sobretudo por alguns sites que se especializam diariamente nesta proposta. Vale acompanhar, volto a insistir. Ao invés de tirar as crianças da sala, como às vezes eu peço, nessa edição faça exatamente o contrário. Traga as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos para a sala para assistir uma verdadeira aula de tecnologia com os objetivos educacionais. Sensacional. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, que certamente deve abençoar também esta causa que é quase impossível no nosso país, que é justamente otimizar, aperfeiçoar e melhorar minimamente o setor da educação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 15 de outubro de 2018. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro, cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de apoio, sobretudo social humano, às causas femininas, que muito me sensibilizam. E, especialmente neste mês de outubro, estamos promovendo e incentivando a campanha de prevenção ao câncer de mama. Você, mulher, que nos privilegia com a sua audiência, tome essas precauções. Nós sabemos que o corpo feminino é bastante complexo e que, por vezes, necessita de cuidados especiais. E, sendo assim, você deve promover o autoexame dos seus seios. E caso encontre alguma anomalia, algum caroço, algo que normalmente não se observa, procure atendimento e orientação médica. Procure um ginecologista, porque vai lhe orientar, vai lhe solicitar exames, até porque se houver algo estranho que seja tratado no início do problema, certamente as probabilidades de cura
se aproximam dos 100%. Então você, mulher que se previne, se cuida, se trata, faça esta ação, tome esta atitude, eu diria, de autoestima. O momento certamente é este, embora seja possível durante todo o ano, mas especialmente neste mês de outubro, em que mundialmente se dedica a esta causa, que começou em 1996 por um grupo de mulheres que promoveram uma corrida nas ruas de Nova York para justamente ressaltar essa importância, tomou proporção. E mundialmente o mês de outubro ele é denominado de Outubro Rosa. Não obstante, temos aqui sobre a mesa, e você que nos ouve nesse momento, certamente saberá imaginar a beleza desta lindíssima orquídea, absolutamente fantástica, sensacional, natural, e que neste momento é apresentada com riqueza de detalhes pelo nosso repórter cinematográfico Charles J.R., que está profundamente também apaixonado por Ana Carolina, sua namorada, que me traz ótimas lembranças. Até porque, garoto, há décadas passadas foi o nome da minha primeira namorada. E também este apresentador, sempre muito romântico, está aqui portando um lacinho rosa, muito sutil, muito sensacional. Ele é muito bom, muito delicado no seu casaco. Estas causas são extremamente motivadoras, inspiradoras, até porque criam a possibilidade de nós homens nos manifestarmos para as mulheres no que se refere aos seus cuidados. Fica a recomendação, um beijo para vocês todas. E aí, já de imediato, cumprimento o professor, geógrafo, ativista ambiental e fotógrafo agora credenciado do Google, Fernando Cavalcante. Seja muito bem-vindo, amigo, ao programa Cidade Real. A direção da TV e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Muito obrigado, Zuri. É um prazer enorme estar aqui de novo no seu programa. Aliás, é sempre muito bom, muito divertido, né, poder conversar com você sobre várias temáticas e hoje sobre essa temática tão importante como a educação. Então, me sinto assim muito bem, me sinto em casa, me sinto no céu aqui com vocês. Pode ter certeza disso, todos nós. E aí, amigo, conforme eu disse na abertura, no meu editorial, vamos inverter a pauta, trazendo informações das múltiplas possibilidades que a tecnologia oferece na área educacional, tanto para quem ensina, como para aquele que deve aprender. E aí, nesse roteiro, você pode também discorrer sobre a sua mais nova e sensacional atividade. Eu acho que, em primeiro lugar, eu vou pegar um gancho que você deixou, quando você disse que ia inverter a pauta, né, para a gente poder trilhar esse caminho do debate sobre as novas possibilidades que a educação tem no século XXI com a tecnologia que está aparecendo. E isso também tem um objetivo muito claro, que eu falo também muito em relação à educação ambiental, né, fazendo até uma meia-culpa, né, de determinados momentos que a educação lá atrás, muito crítica, sempre trazendo muitos problemas, né? Então a gente trazia um mundo, muitas vezes, sem solução para o jovem, né? Olha, problema com a água, problema com o ar, problema com as florestas estão indo embora. Aí o garoto olha para você e diz assim, ferrou, o mundo que eu vou viver não presta. Então hoje a gente percebe a necessidade da gente inverter essa discussão, porque todas as tecnologias para um futuro sustentável, tranquilo e feliz nós já temos. Nós só precisamos mudar nosso comportamento, que por incrível que pareça é o mais difícil dessa equação. É a gente se comportar coerentemente com um futuro sustentável, com educação para todos, etc. Você já tem a tecnologia para promover isso? Já. E o que falta? Falta interesse, ação e vontade política dos governantes para começarem a operar essa transformação.
Enquanto essa transformação não é operada, a gente vive nesse mundo em crise. A gente está percebendo que existe uma crise que é mundial, não é uma crise brasileira, é uma crise do mundo todo. E nessa crise, um dos protagonistas dessa crise é a nova geração. É a nova geração que entra num mundo profundamente tecnologizado, mas que ainda vive, né, convivendo com uma interface do passado, do antigo, daquilo que já deveria ter sido colocado no museu. Né? De tal forma que hoje a gente ainda, eu me lembro muito da música de Cazuza, tem muita gente ainda que olha o museu com grandes novidades, né? Como se fosse grandes novidades. E não é. Hoje a gente já tem a possibilidade de mostrar que a educação tem grandes avenidas pela frente para trilhar, de forma muito interessante, absorvendo a tecnologia que você muito bem falou, já está no bolso dos alunos. Né? Eu me lembro, inclusive, para ilustrar isso, uma experiência com uma professora lá da Inglaterra, eu acho que mais ou menos há uns 10 anos atrás, coisa por aí, e ela lecionava no interior da Inglaterra, do que vale aqui ao Brasil, mais ou menos, na 7ª série, por aí, 6ª, 7ª série. Né? E ela foi aplicar um teste para os alunos. Né? Então, distribuiu lá as folhas para os alunos, e os alunos estavam lá fazendo o teste, e ela, absorta lá, vendo os alunos fazendo o teste, de repente ela se tocou com uma questão. Ela se tocou que naquela semana, pouquíssimas vezes, ela usou a caneta e o papel. Esses dois elementos fantásticos, né? Caneta e papel. E, na realidade, os alunos dela estavam a todo momento usando caneta e papel, papel e caneta, caneta e papel e caneta. Mas quando eles saem da escola e vão para a vida comum, e quando ela, professora, sai da escola e vai para a vida comum, ela percebe que ela não usa caneta, ela só digita o tempo todo. Exatamente. Né? Ela digita para lá, digita para cá, até a assinatura, você tem as senhas, você tem uma série de circunstâncias que você está o tempo todo digitando. E aí veio na cabeça dela que aqueles alunos estavam sendo preparados para o século XXI. Eles, com a caneta e o lápis ali, estavam se preparando para o início do século XX, quem sabe até para o final do século XIX. Né? Então ela bolou, lá no interior da Inglaterra, me esqueci o nome da cidade, cidadezinha pequena, ela bolou um projeto que seria para pegar as crianças que quisessem voltar à escola no sábado para ter aula de programação, de código computacional. E ela justificava dizendo o seguinte: a programação e o código é a linguagem que os alunos vão utilizar no futuro, eles vão estar digitando, e eles têm que entender, quando eles digitam aquilo tudo, o que tem ali por trás, né? O que é aquela linguagem toda, né? Que a linguagem que eles vão usar não vai ser papel, lápis, caneta ou coisa que o valha, né? Então ela chamou os estudantes de engenharia da computação da cidade vizinha, fizeram uma reunião, começaram a bolar o que seria esse curso, né, para esses alunos no sábado poderem entender e aprender melhor sobre código e computação. Bom, eles fizeram então uma ONG e lançaram o curso, provavelmente foram no programa da Zuri, lá na Inglaterra, né, fizeram aquela divulgação toda e se prepararam para receber alunos de 150 escolas da região, para poder trabalhar isso. Bom, abriram as inscrições, 150 escolas, foi na primeira semana. No final do mês tinham 1.500 escolas. Eu sei que a coisa fugiu ao controle, eles tiveram que pedir ajuda a mais gente, e a coisa foi crescendo de uma tal forma que a Apple se interessou e passou a botar patrocínio. A Disney se interessou, né, e passou a emprestar todos os personagens da Disney para servir como objeto nas aulas de computação, de tal forma que o garoto tinha que pegar o Pato Donald e botar para ele encontrar com a Minnie, né? Então aquilo ele vai digitar lá os códigos para isso acontecer no visor, né? No visual deles. Então essa coisa cresceu de tal forma que hoje são 55 mil escolas. Que isso? No mundo todo. Que isso? E nós temos no Rio de Janeiro, em Niterói, 7. Em Friburgo, infelizmente, ainda não temos. Mas o que é isso? São escolas que estão dedicando um espaço do seu tempo, né, para aqueles alunos que assim o querem, irem aprender a linguagem do século XXI, irem começar a entrar em contato com a programação de códigos, né? E hoje você já tem, por exemplo, no Brasil, quem
quem protagoniza isso é um site chamado Programa E, programae.com. Se você for no programae.com, você pode, inclusive, professor, se inscrever para ser instrutor de códigos aqui na cidade, onde você quiser, tá certo? Até dentro da internet. É um programa aberto, é um programa totalmente aberto, exatamente para acolher os professores e para recapacitá-los, para eles estarem exatamente coerentes com os valores e com a tecnologia do século XXI. Porque eu quero aqui me solidarizar no Dia do Professor, a todas as professoras e professores, que a gente vive uma crise muito grande, nós estamos sendo colocados aí, os professores, no meio da crise, porque nós fomos formados no século XX. A maioria dos professores que estão por aí foram formados no século XX, ou no iniciozinho do século XXI, mas ainda com toda a bagagem do século XX. Então, realmente, os professores hoje se deparam com novas necessidades e que nós não fomos formados para fazer frente a essas necessidades. Então, agora a gente tem que se recapacitar, e recapacitar rapidamente, porque as novas gerações já começam a se formar nos cursos aí, de formação de professores, e essas novas gerações, elas assim já vêm incorporando a tecnologia. Né? Agora, a tecnologia ainda não chega nas escolas por causa da vontade política dos seus diretores, dos seus donos e das autoridades públicas, que infelizmente a educação no Brasil é um detalhe, né? É um detalhe sem importância. Educação, o último político no Brasil que via a educação como um projeto de desenvolvimento, como hoje em dia a Estônia faz, tem um projeto maravilhoso de educação na Estônia, foi Leonel Brizola. Exatamente. Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Exatamente. Esses percebiam que um país, para ser desenvolvido, ele tinha que ter um povo desenvolvido. E o povo desenvolvido é a escola, a educação, é horário integral, essa história toda. Entendeu? Depois de lá para cá, a escola, a educação vem sendo esquecido sistematicamente por todos os governantes, por todos aqueles que aspiram, né, os governos no Brasil. De tal forma que hoje mesmo a gente vê, por exemplo, as campanhas aí que aconteceram para governo do Estado e agora mesmo para presidente da República, onde a educação passa muito despercebida. Tratada pro forma. Pro forma. É um tratado pro forma, na realidade eles querem manter do jeito que está e não tem nada que a gente possa se empolgar, que a gente possa significar aquilo como uma mudança efetiva que vai levar o nosso povo. Parte da crise que o Brasil está vivendo é a falência da escola. Sem dúvida, concordo plenamente. A gente vê aí as pessoas não sabendo como é que funciona o Estado. Aliás, que falta faz, e isso aí até tem uns amigos meus que não gostam quando eu falo isso, mas que falta faz a disciplina de OSPB nas escolas. Organização social e política. É tirar a organização social e política. Exatamente. Aí os garotos não sabem mais a organização social e política brasileira. Chega na hora das eleições, fala um monte de besteira. A gente fica até com vergonha de corrigir, porque não vai constranger o sujeito. Mas eles aprenderam provavelmente os níveis elétricos do átomo, não vai servir nunca para nada para ele. Nem no banheiro vai servir aquela aula de química ou de física ou sei lá de que, entendeu? Agora, a aula de organização, do que é esse país, de como é que é a nossa Constituição, quais são os direitos e os deveres, que hoje se fala muito de direitos, mas para você ter direitos você tem que ter muitos deveres. Certamente. Então a gente vê esse desassossego da população, tem muito a ver com a falência da escola. E aí, Fernando, vamos dizer assim, no contraponto desse modelo arcaico, tradicional, ainda cravado de práticas que já não despertam qualquer interesse do aluno, eu tenho um filhote de 11 anos, José Vitor, que se contraria muito com essas práticas tradicionais, porque a forma dele absorver conhecimento está na ponta dos dedos e não é utilizando um lápis. É justamente digitando, buscando informação, assistindo vídeos no YouTube, que me parece, o padrão dessa geração. E o que essa geração, amigo, dispõe, por exemplo, no que oferece o Google, em que você agora se tornou fotógrafo credenciado do Google View? Sensacional, amigo. Você é surpreendente.
Na realidade, o Google é uma empresa geográfica, né? Eu sou geógrafo, então Sim. a gente enrolou os bigodes. Quando eu comecei a fazer mapas aqui em Nova Friburgo, fiz uma série de mapas aqui muito interessantes, mas todos os mapas em papel. E eu percebi que o mapa em papel estava começando a ter as suas limitações bastante claras para todo mundo, na medida que a nova geração, como você falou, seu filho e todos os outros, tem acesso a tudo que é tipo de mapa, imagem de satélite, que no meu tempo de faculdade você tinha que quase que corromper alguém para ter alguma imagem de satélite. Hoje você tem a imagem de satélite que você quer, na hora que você quer, no seu celular. Então, quer dizer, está tudo aí. Então, eu fui buscar, junto à Google, um trabalho, não era bem um trabalho, não queria trabalhar para a Google, mas eu fui começar, na realidade, a incomodar a Google. Eu disse assim, não, a Google, o mapa dela é muito bonito, etc., mas tem uma série de erros. Aí comecei lá a corrigir os erros, mandava para a Google dizendo que estava errado, aí ela me agradecia, dizia, não, muito bom, gostamos da sua colaboração, e de repente eu fui percebendo que eu fui envolvido para um grupo de colaboradores, né, da Google Street View, Google Maps, todos esses mapas, né? E depois eles começaram a me dizer que eu já estava no nível 2, aí eu achei interessante isso, comecei a me aprofundar nessa nova perspectiva da geografia, que é a geografia utilizando as ferramentas que estão dadas pela Google. Você não precisa mais obter aquelas ferramentas, elas já estão dadas. Então você pode passar para um nível de trabalho mais refinado, porque aquele trabalho braçal de mapear o mundo, de colocar o mundo à disposição, a Google já fez. Agora a gente já pode tirar informações e dados daquele mapeamento que ela nos permite ver. E nesse processo todo, deu ajudando a Google a corrigir os mapas aqui da região de Friburgo, eles chegaram em um determinado momento, mandaram um link me propondo o empréstimo, que não é para mim, é para todo mundo, um empréstimo de câmeras 360 para a gente focalizar aqueles lugares onde a própria Google não tem acesso, que são os parques, são as zonas turísticas, são as casas do Barão, as escolas, os restaurantes, as zonas, né, de interesse público. Ambientes fechados. Fechados. Então aí eu obtive essa possibilidade, eles mandaram a câmera e eu fiquei com a câmera 45 dias, tirei fotos aqui das principais áreas turísticas públicas de Friburgo, bateram um recorde, isso tudo foi durante os 200 anos, então eu digo que foi a minha colaboração, são mais de 150 mil pessoas que visualizaram nossas fotos durante esse período, tanto que a Google propôs que eu ficasse mais 45 dias com a máquina, né? E aí a gente completou um trabalho de início de levantamento dessas imagens 360, e a imagem 360 é o que a gente fala por aí, né? Mas na realidade, eu que sou geógrafo, eu digo que aquilo é uma cartografia imersiva, porque para você chegar naquela imagem 360, você vai primeiro no mapa. Naquele mapa você vê uma esquina, naquela esquina você faz uma imersão. Você imerge ali com o Street View e você passa a ver o que tem na esquina. Ali tem uma loja, ali tem isso, ali tem aquilo. Então, na realidade, é mais do que uma foto 360. É a possibilidade do estado da arte da cartografia atualmente. A cartografia, você não só vê uma esquina, como hoje você mergulha na realidade daquela esquina e vê os elementos que estão dentro daquela esquina. Então, na realidade, o que a gente está fazendo é geografia. Né? Foto 360, certamente. Mas é a imersão dentro da realidade. E aí a gente pode fazer mil e umas coisas, porque essas fotos 360, elas podem depois virar exatamente um projeto de um ensino virtual, porque você pode pegar essas imagens todas, linkar uma na outra, criar uma historinha e botar para a criança ver, por exemplo, dentro do óculos de virtualidade virtual, de realidade virtual. Então, hoje em dia, a gente tem todas essas possibilidades que as plataformas digitais estão colocando para a gente. É uma questão de você ir lá e eles não cobram nada, não. Eles estão te dando essa possibilidade de você aprender a trabalhar com isso tudo e colocar isso à disposição da sua comunidade. Por exemplo, Portugal. Portugal hoje tem um programa institucional do país inteiro chamado Portugal 360. Eles estão pegando todos aqueles castelos medievais que eles têm, restaurantes, universidades, jardim botão, botando tudo em 360 graus, porque isso é um novo patamar, né, de turismo, inclusive. Você vê quantas pessoas que, ao pensar o que vão fazer no turismo, o que vão fazer numas férias, hoje em dia o que elas fazem? Elas vão no Google,
Elas vão, não, vamos aqui, vamos ali, vamos lá. Aí se elas escolhem, eu escolhi esse hotel, vou naquele... Não, mas eu quero ver como é que ele é por dentro. Aí elas vão nas fotos. Se você tem foto 360, o seu hotel vai ficar na primeira página de busca do Google, com certeza. Se você não tem, vai ficar mais para trás. Por quê? Porque isso propicia ao cidadão uma coisa que não tem na política. A foto 360 não tem nada atrás da câmera. É verdade. É interessante, né? É verdade. Então a foto 360 é a antítese da política brasileira. A política brasileira está tudo atrás das câmeras. Exatamente. Você fotografa aquela realidade maravilhosa, mas atrás das câmeras é ruim de ver. Agora, né? amigo, por conta de termos na nossa expressiva audiência professores, professoras, alunos, enfim, muitos vinculados ao setor da educação, quais aqueles produtos, por exemplo, que aqueles que estão nos assistindo podem acessar já de imediato para tomar conhecimento dessas possibilidades? Primeiro, a gente tem que tirar alguns preconceitos, né? Eu conheço muitos professores, alguns aos quais eu fui professor deles, e hoje são professores, que eu digo que eles estão mais velhos que eu. Né? Outro dia eu encontrei com um na rua, ele dizendo para mim que o grande problema das escolas era o celular. Aí eu fico pensando, você hoje faz trabalho de banco com celular. Você quer registrar lá, marcar uma consulta médica, você faz tudo no celular. Você até faz ligação telefônica. Até telefone você tem no celular. Exatamente. Né? Agora, a escola continua tendo a mesma sala de aula que em 1910, 1911. É a mesma sala de aula. São 40 carteiras, tudo virado. O quadro é que não é mais preto, agora é branco. Tem alguns até que são digitais. Mas muitas vezes a escola trata a tecnologia como jardim zoológico. Então tem a escola, aí na escola tem uma sala que é a sala de informática. Aí de vez em quando os alunos vão lá e abre-se a sala de informática, é isso aqui. Aí eles veem, aquela sala é a sala onde está guardado o século XXI na escola. Depois fecha-se a sala, aí eles voltam para o século XX. Como se fosse um segredo, né, amigo? E aí eu sinto uma pena danada do seu filho, por exemplo, que deve estar tendo que botar nas costas uma mochilinha de 4, 5, 6, 7 quilos. Sem dúvida. Cheio de papel. Aí eu quero colocar uma questão seríssima. É um dos poucos setores que consome papel. Será que tem alguma corrupção no meio dessa história? Às custas da coluna dos nossos jovens? Porque o seu filho sabe que todos os livros, do pré-escolar ao ensino médio e até a faculdade, cabe dentro da memória do celular dele. Daqueles 9 gigabytes, 10, 12, sei lá quantos gigabytes, cai todos os livros. Mas aí ele é obrigado a levar todos os livros impressos, pesando 5 a 7 quilos. Aí o garoto, às vezes, não respeita a escola. Porque ele sabe que aquilo ali é antigo. Como é que eu vou vou entrar na escola? E muitas vezes esses livros não são efetivamente usados na escola. Hoje você tem possibilidade de ter isso tudo digital. Quando as escolas começam a inverter esse papel e botar tudo no digital, o aluno volta a reconhecer na escola aquele caminho para ele ser melhor. Porque o que é a escola? O que era, por exemplo, você que é engenheiro? Né? Quando você estudava, você via, por exemplo, aqueles engenheiros, né? eles dominando as máquinas, né? Manipulando as máquinas de engenharia, os equipamentos de engenharia, você olhava para eles e dizia assim, pô, eu quero ser esse cara. Eram referências. Eram referências. Agora, se você é aluno, entra numa escola, onde a escola não entende da tecnologia que você tem na mão, e você entende mais do que a escola, qual o respeito que você vai ter por essa escola? Né? Eu estou com a tecnologia aqui, eu sei de tudo, coitado. Meu professorzinho... Pois é, exatamente. Se eu pedir para ele fazer uma coisa aqui... né? Então, hoje tem muitas, como você me perguntou, tem muitas plataformas por aí que estão recapacitando os professores para melhorar esse diálogo com um aluno hipertecnológico e um professor que foi formado numa faculdade de filosofia e licenciatura que não tinha muita tecnologia. Aluno hipertecnológico, uma ótima definição. Não é? Né? E o professor não tecnológico, o professor ainda é, como é que é aquele outro termo que a gente chama? Analógico. Analógico. O professor é analógico e o aluno é digital. É digital. Então, esse fosso, ele tem que acabar.
né? Então, é o professor que tem que entender o aluno, porque essa é a nossa profissão. A minha profissão não é só entender de geografia, a minha profissão é entender como é que eu vou entrar no coraçãozinho do aluno. E não adianta entrar na cabeça, porque eu costumava dizer para os meus alunos o seguinte: matéria de prova vocês sabem por 3 dias, depois esquece. E é verdade. É verdade. Você pega um aluno que entrou no primeiro ano, manda ele fazer aquela raiz quadrada que ele aprendeu na 7ª série, ele não consegue. Ele não sabe mais. Não sabe mais. Entendeu? Então a gente tem que parar com a hipocrisia dentro da educação. Entendendo? Perceber que a educação tem que passar por transformações. Então hoje você vai, por exemplo, e é interessante, né? Quem é que está nos dando plataformas sensacionais de educação são, por exemplo, empresas. Então, por exemplo, tem um site chamado Porvir, que é um site muito interessante de educação. Porvir. Porvir. Ele é dedicado à educação para o século XXI, dedicado à educação para um país que tem muita desigualdade, então você vai ter que ter educação com tecnologia para aquela população mais carente, e você vai ter que ter educação com tecnologia para as populações que estão em escolas particulares com mais possibilidade. Então esse site Porvir, por exemplo, ele é da fundação do Jorge Paulo Lemann, que é o cara mais rico do Brasil, que não precisava disso, mas tem um site fantástico lá. Em compensação, hoje a gente percebe também que algumas faculdades de pedagogia não conseguem dar conta do recado, porque a crise da educação está aí, as faculdades de pedagogia também sempre estiveram aí. Como é que é esse negócio? Onde é que estão as propostas? Né? Então você começa a perceber que na internet, né, hoje no YouTube, quantos cursos você faz hoje pelo YouTube? Sem dúvida. Já estava aí o Panaro, meu amigo, conversando aí comigo, dizendo hoje, para você abrir uma escola hoje é uma dificuldade, é uma burocracia, o Estado cada vez mais burocrático. Mas para você abrir um curso no YouTube de educação à distância é relativamente fácil, né? E hoje em dia eu começo a perceber que as novas gerações olham para a faculdade assim, dizendo assim, não, meu tio fez faculdade, mas está desempregado. E a minha tia fez faculdade, tem até mestrado, mas ganha um saláriozinho porcaria. Eu acho que eu vou ser youtuber. Exatamente. Né? Então começa a mudar também a perspectiva de desejo dos jovens. Aí eu vou chegar para o jovem e dizer, você está errado. Eu, um sexalescente, vou dizer isso para o jovem? Eu não. Ele é que tem que dizer para mim o que ele quer para eu ir atrás dele, porque ele é que é meu objeto, né? Ele é que protagoniza, quem protagoniza é o jovem. Então eu tenho que me adaptar aonde o jovem vai. E não obrigar o jovem a viver no século XX. Meu filho, atrás da próxima aula você vai ter que trazer caneta tinteiro. Eu vou pegar aquelas carteiras do Anchieta antigo, que tinha aquele negocinho, vou botar a caneta tinteiro. Você vai estudar agora com caneta tinteiro. Teve isso, volta ao passado. Aí o pessoal briga com o celular, eu digo, gente, imagina o pessoal que era adepto do lápis brigando contra a caneta Bic. Né? A tecnologia é inexorável, ela vem e ela vai ocupar os espaços. E cabe a gente saber usar aquela ferramenta da melhor. A ferramenta não é ruim em si. A tecnologia não é ruim, não é boa. A tecnologia é o que você fizer com ela. Então está na hora dos professores se apoderarem dessa tecnologia para fazerem acontecer, voltar o professor a ter protagonismo. E tornar a tecnologia como uma ferramenta aliada. Uma ferramenta aliada. Não inimiga. Comum, como a gente tem hoje, aplicativo para tudo quanto é coisa. Exatamente. A gente tem que ter um aplicativo para as várias disciplinas da sala de aula, feito pelos professores. Isso já está à disposição da gente. É uma questão da gente chegar junto. Dá trabalho? Evidentemente que dá trabalho. A vida dá trabalho. Certamente, certamente. Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos assistindo esta aula de tecnologia empregada para o ensino, para a absorção de conhecimentos. Obviamente que eu entendo a educação como sendo um conjunto, também que compreende valores éticos e morais. E aí me lembro das aulas de moral e cívica, mas na época da ditadura, e aí tinha outro viés. Mas tinham também a sua importância, sobretudo no que se relacionava aos aspectos cívicos. E o professor Fernando Cavalcante conhece como poucos essas tendências. Faremos um breve intervalo, um recreio, já que estamos assistindo uma aula, e voltaremos para tentarmos concluirmos todas essas análises. Lembrando a você que este programa também está sendo reapresentado na Rádio Conselheiro FM, todas as terças-feiras, às 20 horas,
e nos domingos às 11 horas da manhã. Vale você acompanhar, vale você ouvir, porque trata-se de conteúdo de utilidade pública. E você pode fazê-lo não só pelo método tradicional, no seu receptor, em 87,7 MHz, mas como também acessando o site www.radioconselheirofm.com.br ou baixando o aplicativo da rádio no Google Play. Sensacional! Você tem inúmeras possibilidades de acompanhar o que está sendo neste momento aqui traduzido por conta de uma parceria muito saudável, muito proveitosa entre as direções da TV Zoom e da Rádio Conselheiro. Sensacional, uma oportunidade absolutamente imperdível. Você está gostando desse programa, né, garoto? Estou percebendo que você está atento e vigilante. Eu não tenho dúvida disso. Aliás, você também tem que convidar dona Ana Carolina, senhorita Ana Carolina, para nos assistir, porque certamente ela vai gostar do que está sendo tratado aqui. Depois do intervalo, eu me sinto absolutamente privilegiado por estar ao lado dessa belíssima e natural orquídea. Retornaremos. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Na Vermar é fácil comprar. Basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br, selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar. Mais uma novidade para a sua obra não parar. Programa Cidade Real. Credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor e de aprendizado nas noites de segunda-feira. Nesta edição, prestando uma homenagem simbólica aos professores e professoras, a quem tenho grande estima, consideração, apreço, por estarem na origem da minha formação profissional, como de todas as demais profissões. Eu desafio alguém a apontar alguma área educacional que não tenha na sua origem um professor ou uma professora. Não serei vencido nesse desafio. Trata-se mais do que profissão, missão, mas precisa ser reconhecida como tal. E conforme muito bem o professor Fernando Cavalcante colocou aqui no bloco anterior, e você que começou a nos assistir há pouco tempo, assista o programa desde o início para entender a contextualização. O emprego e a utilização das ferramentas de tecnologia, sobretudo aquelas disponibilizadas na internet, tem que ser tratadas como aliadas, como ferramentas indispensáveis para a transferência e absorção de conhecimento. O aluno, hoje, qualquer que seja a sua idade, e me parece que à medida que tenham mais idade, cada vez mais se convencem disso, de que esta ferramenta, que é o controle remoto do mundo, também conhecido como celular, é um grande parceiro nesse aprendizado. Precisamos quebrar esse paradigma. E aí, professor, cabe também, numa contextualização um pouco mais política, mas não partidária nem eleitoral, a mudança do escopo
eu diria, das normas que regem o setor educacional no país, que me parecem muito radicais, muito arcaicas e, sobretudo, muito conservadoras. É uma complicação, tanto que na escola você tem uma coisa chamada grade curricular. Exato. Né? Onde os alunos estão atrás das grades curriculares. É muito boa essa comparação. É uma questão, quer dizer, você está amarrado ali, você tem uma amarração completa no processo de aprendizagem, no processo, enfim, das escolas. A gente precisa realmente de novas legislações que possibilitem uma educação mais democrática, uma educação diferenciada, mas dentro dos mesmos trilhos de objetivos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, hoje nós estamos assistindo na eleição aí, você tem um movimento, que eu não gosto deles, né? É um movimento da escola sem partido, né? Mas eles é uma parte da sociedade que está dizendo que é isso. Eu vou dizer que eles estão errados? Né? Eu tenho que respeitar o que eles estão pedindo. Eles estão pedindo uma escola diferente, né? Aqui em Friburgo, por exemplo, eu estou assistindo e estou participando de uma forma indireta, né, a iniciativa de um companheiro nosso, do Nilson, no Instituto Pindorama, que ele teve uma filhinha agora, ele já está preocupado com a educação da filhinha, então ele já está lançando aí uma semente de uma escola de pais, né, onde pais possam se reunir e idealizar o que é a escola dos filhos deles. Eu acho isso muito positivo. Essas coisas, por exemplo, nos Estados Unidos existe até a possibilidade de você educar suas crianças em casa. Exatamente. E depois elas prestarem um concurso de nivelamento para elas mostrarem que elas estão no nível dos outros. Então, acho que cada vez mais a educação vai ter alternativas diferenciadas para os públicos diferenciados. Realmente, se você não quer que seu filho tenha determinada visão da sociedade, que aquele colégio está promovendo, você não coloque ele lá, vai buscar outro colégio. Então, você tem que ter uma legislação que permite essa pluralidade de alternativas de educação. Da escola de paz, de uma escola sem partido, de uma escola com partido, de uma escola ambientalmente correta, essas escolas que hoje em dia a gente tem que reúne não só a questão urbana da educação, mas também a questão ambiental. Então, eu acho que cada vez mais você vai ter possibilidades. E o pai vai escolher. Né? Um país é livre de iniciativa, não é? Vai escolher, não, eu vou querer que meu filho estude numa escola religiosa, eu quero que meu filho seja dessa religião, então ele vai estudar nessa escola. Até para evitar as coisas que às vezes você observa por aí. O pai matricula o filho numa escola, depois fica reclamando que a escola está dando aula disso. Ué, você matriculou, você assinou um contrato. E a escola já tem lá toda a sua tradição. Então, se você assinou o contrato, a criança vai ser educada daquela forma. E a gente está percebendo que hoje a sociedade quer mais possibilidades, mais diversidades de caminhos pedagógicos, de objetivos pedagógicos. Eu acho legal. Agora, a legislação ela tem que estar par e passo com essa vontade da nossa realidade. Ela não pode, por exemplo, sair de um extremo para o outro. Não, agora nós vamos sair da escola assim, nós vamos para a escola assim, e vai congelar uma outra escola? Não. Se essa escola assim está ruim, vamos desfazer o esquema que essa escola tem. Promover uma transição. E promover uma transição para múltiplas possibilidades de escola, conforme a vontade dos pais, porque esses são os maiores interessados na escola. Os pais que querem uma escola que possa garantir ao filho, né, um caminho para ele ter um futuro melhor, um futuro onde ele possa ter emprego, onde ele possa, enfim, ser uma pessoa realizada. Né? E isso os pais hoje estão tendo visões muito diferentes do que é a escola. Então, as escolas têm que ter uma legislação que possibilite escolas diferentes, mas que formem, no final, para aquele patamar, para aquele currículo comum. Básico, exatamente. E aí, professor, já começamos a caminhar aqui para a reta final. Na nossa conversa, antes do início da gravação, você citava a possibilidade que, por exemplo, a Google disponibiliza para que o aluno ou o interessado, enfim, faça uma viagem, por exemplo, pelo interior do corpo humano. Sensacional. Mas olha, é uma coisa muito interessante. A Google tem uma plataforma chamada Poly. Poly. P-O-L-Y. Ok. Aí ali dentro você tem outras subplataformas. A plataforma Poly, né, ela possibilita que você, com fotos em 360 graus, e não só fotos com 360 graus, mas com arte em 360 graus, você hoje pode, utilizando o Photoshop,
você pode desenhar em 360 graus e colocar no Poly, um desenho. Tem alunos que estão colocando seus desenhos de 360 graus no Poly. E são até games que você tem que encontrar determinadas coisas que estão naquele ambiente que ele desenha. Então o Poly possibilita você que com imagens de 360 graus sobre uma determinada temática, você coloque dentro das imagens links com informações. Então, por exemplo, eu fiz um documentário do Poly sobre os corredores históricos do Colégio Anchieta. Está lá no Poly. Se você for no Poly, é a única coisa que tem sobre Nova Friburgo. No Poly é isso. Né? Tem lá os corredores históricos do Colégio Anchieta. Aí você entra, tem 11 imagens de 360 graus. Cada imagem tem uma série de links onde você vai vendo os detalhes daqueles corredores históricos que refletem, enfim, toda a caminhada de construção e da história do Colégio Anchieta. Tem uma outra que são os expeditions, as expedições, que é a mesma plataforma, só que lá dentro, em vez de você ter a possibilidade de abrir links, você abre links e abre avaliação. Aí o aluno entra dentro daquele ambiente e ele vai aprendendo aquilo tudo, e aí tem uma pergunta que ele tem que responder para passar para outra sala, e ele está dentro do óculos virtual. Né? E tem uma que eu vi que é fantástica, é uma aula sobre o corpo humano, que o camarada coloca o óculos virtual e ele anda dentro do corpo humano. Então ele vai até o coração, ele desce, vai no fígado, vai no cérebro, ele vai conhecendo essa coisa toda. Então você imagina, né? Isso teve aquele... Eu me lembro quando eu comecei a lecionar que a gente tinha aqueles projetores daquela folhinha transparente de acetato, você lembra? Retroprojetor. Você botava aquela folhinha de acetato... Eu sou dessa época, viu? O retroprojetor, você projetava a imagem lá. Depois veio o PowerPoint. E era fantástico. Era uma novidade. Uma novidade, era coisa assim, o professor trouxe os acetatos do retroprojetor. Isso ia ser uma aula sensacional. Depois veio o PowerPoint. Exato. Né, os data show e PowerPoint. Hoje chegar nos óculos, né, onde você coloca e você entra dentro do seu objeto de estudo e você vai caminhar dentro do seu objeto de estudo. E quem faz isso com uma facilidade danada é o próprio professor. Então o professor hoje tem possibilidade de fazer isso, é só ele entrar nessas plataformas e aprender a lidar com isso. Né? Isso é fundamental para você manter a sua competitividade no mercado de trabalho, para você, enfim, você estar mais amigo do aluno, porque o aluno aprende por emoção. Eu, depois de um ano de trabalho, às vezes no Anchieta, eu perguntava, qual é a aula que você se lembra? Aí o aluno dizia assim, não, me lembro aquele dia que você levou a gente lá no Morro da Cruz. Porque aquela ida ao Morro da Cruz... Teve emoção. Teve emoção, entendendo? Ah, eu me lembro quando você fez aquele jogo lá fora, aquela competição. Tem emoção. Porque aquela aula que a gente entra naquela sala que tem mais de 100 anos, entendendo? Zé de Anchieta, lá atrás já tinha uma sala igual aquela. Exatamente. Entendeu? Aquela sala não dá mais para o aluno, né? E o aluno, hoje em dia, ele percebe, como é que eu estou aqui assistindo o cara escrever na pedra? Quem escrevia na pedra lá na pré-história, que você escrevia na pedra. Exatamente. Né? Hoje em dia você tem outras ferramentas. Ah, essas ferramentas, elas alienam o aluno. Alienam o aluno porque os professores ainda não entraram dentro da ferramenta e mostraram que ela pode ser outra coisa. Professor, estou absolutamente chocado. Bom. Com tanta tecnologia, porque eu sou da época da prancheta, da régua T. Eu também. Você lembra bem da régua paralela? Isso. É um universo fantástico, amigo, e que certamente retomaremos em outro momento para desdobrarmos. Agora, nessa reta final, como aqueles interessados podem tomar conhecimento dos trabalhos que você tem desenvolvido? E nesse momento, o nosso atento diretor técnico, Marconi Júnior, coloca no rodapé do seu monitor, que na minha época chamava televisão, o número do celular para contato com o professor Fernando. Qual a outra forma também daqueles interessados tomar conhecimento do seu trabalho? Bom, o meu número está ali, 999-13393. Me permita repetir, porque nós temos ouvintes também, o contato do celular do professor Fernando é 999-913-393. Repetindo, 999-913-393
Código de área 22. Prossiga. E nós estamos trabalhando, fazendo exatamente essas apresentações e esses materiais didáticos em 360 graus para uso em óculos virtuais ou não. Você pode usar o óculos virtual, como você também pode usar a tela do seu computador ou a tela do seu celular para fazer essas viagens 360. Então a gente produz não só materiais educacionais, né? Por exemplo, agora a gente vai começar a fazer sobre as Casas do Barão de Nova Friburgo. Sensacional. Entendendo? Vamos terminar lá no Palácio do Catete. Né? Então, toda essa temática, por exemplo, a gente está explorando muito fazer esses materiais ambientais, porque Friburgo tem muito visual para fazer material ambiental. Agora, isso não só para objetivos educacionais, mas também para objetivos comerciais. Você pode fazer isso também para áreas onde você tem um circuito turístico e você quer apresentar esse seu circuito turístico em 360 graus, isso é uma forma também de educar o turista. E pela internet, qual a forma mais fácil de acessar esses trabalhos que você desenvolve? Aí a gente tem o nosso site econexbr.com. Se você entrar no Econex.br... Econexbr.com é uma empresinha que a gente tem e que a gente teve incubada na UERJ durante 2 anos e meio. Eu fiquei incubado na UERJ durante 2 anos e meio, exatamente trabalhando com gamificação para a educação. Sensacional. A gente também está desenvolvendo games para a educação. Sensacional. Entendendo que são pequenos games, utilizando até as imagens de 360 graus ou não, e que a gente tem como objetivo fazer, sobretudo, games outdoor. Em vez do camarada ficar jogando, tomando Coca-Cola e comendo biscoitinho, ele vai com o celular dele para campo e o game está no campo, porque a gente, com esse tempo que a gente passou lá e com a parceria com o Fernando Passoni, lá de Niterói, um xará meu, nós desenvolvemos alguns equipamentos que a gente vai lançar daqui a pouco, que são os mini computadores desse tamaninho com um roteador, né? Então você coloca aquilo no bolso e você pode colocar aquilo numa árvore, aquilo promove um Wi-Fi de 150 metros ao redor de você. Né? Então você pode colocar aquilo em alguns ambientes outdoor e criar jogos, criar games nesses ambientes outdoor, onde o garoto vai ter que sair correndo, vai ter que cair, ralar o joelho, entendendo? Porque a gente está com um problema sério em todo mundo por causa de sedentarismo digital. Ótimo, que vocabulário fantástico. Entendendo? Então, sedentarismo digital. Essas crianças estão ficando mais gordas, estão com problema de visão. E sabe qual é o principal problema? É a síndrome de pânico. Porque todos os joguinhos que eles jogam na internet, esses joguinhos, quando não dão certo, eles dão um delete, game over. Aí começa de novo. Exatamente. Mas quando você está numa trilha no meio do mato e o seu coleguinha cai e arranha o joelho, você vai ter que resolver aquilo, porque aquilo é real. Você vai ter que chegar em casa com um garoto com o joelho ruim, entendendo? Então, quando a gente, na nossa época, a gente ia para as trilhas e tinha aquelas aventuras, a gente aprendia a se safar. Exatamente. Essa galera, quando joga o joguinho e não dá certo, dá game, ele não aprende a se safar. Ele aprende que na vida dele tudo dá certo. E quando dá errado, ele vai ficar chateado. Entra em desespero. Nós estamos terminando e aí reitero as formas de contato. Primeiro, celular. Número que está sendo exibido no rodapé do seu monitor, 999-913-393. Repetindo, 999-913-393, ou também acessando o site Econex, como se pronuncia, Econex com X, br.com, econexbr.com. Professor, já lhe agradecendo e restando aqui pouquíssimos minutos, queremos que você desafie naquela câmera os professores que nos assistem e estão absolutamente resistentes a todo este cardápio que a tecnologia oferece. Na realidade, nós não temos outra saída, nobres companheiras e companheiros professores, senão a gente acompanhar o caminho dos nossos alunos. Milton Nascimento dizia que ele quer cantar onde o povo está. Exatamente. Né? E Paulo Freire também dizia isso. A gente tem que entender qual é a dor do nosso aluno para poder ir lá e resolver esse problema. Então não adianta a gente dizer que a tecnologia e os alunos estão errados.
né? Na realidade, a gente tem que entender como é que a gente vai penetrar nesse mundinho deles e, através disso, a gente vai alterar princípios, vai alterar processos, vai auxiliá-los a aprender melhor as coisas, a construir o seu próprio conhecimento e, sobretudo, dar a essa tecnologia um projeto, um propósito educacional. Porque se não forem os professores a entrarem dentro dessas plataformas e colocarem seus propósitos educacionais lá, quem é que vai entrar aí dentro e vai fazer isso? Ninguém. Entendendo? E aí, cada vez mais, as crianças vão ficar naqueles aplicativos que não têm necessariamente objetivos educacionais. Amigo, foi uma satisfação, tamo junto, um prazer renovado revê-lo. Prazer é meu. Agradecemos o atendimento do nosso convite. Você hoje aqui está na condição de digno representante, mesmo que não havendo votação para tal, mas da categoria. Neste dia 15 de outubro, não poderíamos ter outro convidado neste programa que não fosse um professor ou professora. E recaiu sobre si essa nossa escolha e você correspondeu muitíssimo bem às expectativas. Deu uma verdadeira aula, inclusive derrubando a minha pauta, o que eu entendi ser ótimo para o conteúdo do programa. A abordagem da tecnologia como aliada, como parceira, como instrumento de intensidade no que se ensina e no que se aprende, foi absolutamente sensacional. Queremos lhe cumprimentar pelo seu trabalho e queremos tê-lo aqui muito em breve para que a gente consiga desdobrar outras ferramentas, sobretudo para aqueles professores e professoras que assistem o programa Cidade Real. Seja muito bem-vindo, que a sua missão continue sendo devidamente abençoada e iluminada. Obrigado. Agradeço mais uma vez estar presente aqui, Zuri. Você sabe que eu adoro estar conversando com você, não só aqui, mas em qualquer outro lugar. Exatamente. E queria mais uma vez deixar para as professoras e para os professores a minha solidariedade, o meu parabéns. Né? Não desistam nunca, não desistam nunca. Perfeito. Porque a educação é necessariamente um dos fundamentos da construção de um futuro melhor. Muito bem, precisamos encerrar aqui definitivamente os nossos trabalhos, agradecendo novamente a Deus, a Santa Rita de Cássia, e rogando para que continuem abençoando, protegendo e iluminando os professores e professoras que estão na origem das nossas formações profissionais. Até porque lidam com uma área, uma possibilidade, uma ferramenta absolutamente, eu diria, imensurável, que é a educação, sob todos os aspectos, tanto a acadêmica quanto aquela dos valores morais. Qualquer nação que queira retomar ou promover o seu desenvolvimento de maneira permanente, de maneira consistente, deve, sobretudo, valorizar, inclusive com investimentos, a promoção da educação que oferece múltiplas possibilidades. Parabéns, professoras e professoras que tratam desta missão que é a educação, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.